Olá a todos, essa é a segunda parte da aula de mecânica dos fluidos. Achamos melhor dividir em duas para não ficar muito exaustivo o assunto. E agora a Alberdan já deu a parte da introdução da mecânica dos fluidos, então eu não precisarei explicar de novo o que é um fluido, explicar de novo o que é pressão, enfim. Caso não tenha entendido algum desses conceitos, podem assistir a última aula. Agora, na parte 2 desta aula, vamos falar sobre o princípio de Pascal, lei de Pascal, enfim, o princípio de Arquimedes e também de hidrodinâmica, que é uma parte da mecânica dos fluidos. A hidrodinâmica mais a hidrostática formam a mecânica dos fluidos a nível de ensino médio. Enfim, agora o princípio de Pascal. O princípio de Pascal tem várias aplicações no nosso dia a dia. Por exemplo, torneiras. As torneiras funcionam usando o princípio de Pascal, mas também as prensas hidráulicas. A própria direção hidráulica do carro também funciona pelo princípio de Pascal, né? Move o volante, aí move um eixo, no caso, o volante está acoplado no eixo. Esse eixo ele tem um líquidozinho que faz rotacionar as rodas dianteiras. Então, enfim, o princípio de Pascal, ao aplicarmos uma força qualquer, as pressões no ponto A e ponto B sofrerão um acréscimo. Aqui eu tenho essa representação, eu tenho um ponto B que está em cima do ponto A, e a diferença de altura entre eles é H. Tanto é que eu posso calcular essas pressões pela lei de Stevin, que está aqui, que foi explicado na última aula da lei de Stevin. PA menos PB igual a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a diferença de altura, no caso aqui H. Enfim, quando aplica essa força F, que está mostrada aqui em cima, eu vou ter uma pressão no ponto A, linha, ou linha, pressão ponto A, tanto faz. Eu prefiro optar por representar caramba, eu esqueci o nome desse sinal gráfico. Esse tracinho aqui antes do PA, mas enfim, se preferir representar depois, não tem problema. Então, a nova pressão, né, no ponto A, depois de eu aplicar a força, essa força F, aqui em cima, será a pressão antiga no ponto A, mais uma determinada variação da pressão. Que aí, justamente, essa variação da pressão vai ser correspondente à força aplicada. Se eu aplicar uma força muito grande, eu vou ter uma grande variação. Se eu aplicar uma força pequena, eu vou ter uma pequena variação. Mesma coisa no ponto B. Mesma coisa no ponto B. Linha PB igual a PB inicial, PB antes de eu aplicar a força, mais a variação da pressão em B. Se o líquido em questão for ideal, isso é, ele for incompressível, ele não será, ele não sofrerá com pressão. Então a distância H será a mesma após a aplicação da força. Aqui, antes de aplicar a força, eu teria o B e o A aqui. Depois de aplicar a força, vamos supor que o ponto B' venha parar aqui e o ponto A' venha parar aqui, mais ou menos aqui. Mas a distância entre eles permanece a mesma, porque o fluido ele não se comprime, ele é um fluido incompressível. Então a distância H aqui será a mesma após a aplicação da força. Ou seja, também dá para aplicar a lei de Stevin, que é essa lei que eu estou circulando aqui embaixo, nos pontos A e B depois de aplicar a pressão. Como esse termo, a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, vezes no caso a diferença de altura, esse termo é igual a esse termo, eu posso igualar PA menos PB a linha PA menos linha PB. Tanto é que eu fiz aqui, vou destrinchando a fórmula, substituindo aqui o termo de PA por isso aqui. Faço a mesma coisa com PB, substituo PB pela expressão linha PB por PB mais delta PB. Vou fazer a mesma coisa em todas as etapas, até que no final eu vou passar tudo que tem PA ou PB eu deixo no mesmo lado,
E o que tem delta, a variação, eu deixo no outro lado. Aqui eu vou ver que o PA se cancela com outro PA e o PB se cancela com PB. Ou seja, aqui eu vou ter 0 mais 0, que é igual a 0. 0 mais 0 é igual a 0. Então, eu tenho delta PA menos delta PB igual a 0. Ou seja, passando delta PB para o outro lado, eu tenho que a variação da pressão em A vai ser igual à variação da pressão em B. Caso alguém não tenha entendido aqui alguma etapa, né, passou, por exemplo, usando a propriedade distributiva aqui do menos, o menos vai multiplicar aqui, menos PB, e o menos vai multiplicar esse mais. Menos com mais dá menos. Enfim, caso alguém não tenha entendido alguma etapa dessa, pode procurar no privado sem maiores problemas. Aqui uma representação do princípio de Pascal é numa prensa. Eu só vou voltar nessa representação daqui a pouco. Pronto. O acréscimo de pressão produzido sobre um fluido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Essa é o enunciado do princípio de Pascal. E aqui também eu tenho uma prensa hidráulica. Aqui ela vai ter uma certa área. Esse êmbolo ele vai ter uma área que eu vou chamar de A1. E esse outro êmbolo vai ter outra área que eu vou chamar de A2. E aqui eu vou ter uma força sendo aplicada, uma força compressiva, F1. E aqui eu vou ter uma força que retorna, uma força de trabalho, F2. Agora voltando aqui. Estranho, enfim. Essa representação do GIF era para mostrar como isso acontece. Deixa eu só... Pronto. Para mostrar como isso acontece. Aqui eu vou ter uma força sendo aplicada e aqui eu vou ter as moléculas, as partículas, indo para o lado e deslocando as outras partículas. Deixa eu só mostrar de novo. Aqui. Esse êmbolo abaixo, ele desloca certas partículas, ele faz uma pressão nas partículas e essas partículas sobem a outro êmbolo. Então é por isso que quando eu abaixo esse êmbolo, eu subo o outro êmbolo. Quando eu comprimo um êmbolo, eu expando o outro. Sendo que a pressão que eu aplico aqui vai ser a mesma pressão que retorna aqui. Afinal, o acréscimo de pressão produzido sobre um fluido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Então agora, a aplicação do princípio de Pascal em prensas hidráulicas, se aplicarmos uma força de intensidade F, era para ser F1, enfim. No êmbolo de área A1, exerceremos um acréscimo de pressão sobre o líquido dado por a mesma mesma fórmula para calcular a pressão, que é pressão igual a força por unidade de área. Esse acréscimo de pressão será transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, inclusive ao êmbolo de área A2, porém transmitido por uma força diferente da aplicada. Aqui eu tenho uma força sendo aplicada nesse êmbolo de área pequenininha, eu tenho uma outra força que retorna sendo aplicada nesse êmbolo de área grande. Ou seja, as forças não são iguais e nem as áreas de aplicação são iguais, mas a razão entre elas, ou seja, a força aplicada pela unidade de área é constante. Tanto é que eu posso igualar a pressão aqui, nesse lado, até eu posso igualar com esse lado. Ou seja, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Então, e esse é basicamente o princípio de Pascal. É uma consequência do princípio da lei de Stevin, do princípio de Stevin, é uma consequência, o princípio de Pascal é uma consequência, muito usado em prensas hidráulicas, também em freios de carro, em direção de carro, na direção hidráulica, enfim. Só mais uma vez, mostrando aqui o GIF animado. Então é isso. Caso alguém não tenha entendido o princípio de Pascal, pode também procurar sem maiores problemas. Agora o princípio de Arquimedes. Esse é o enunciado do princípio de Arquimedes. Eu vou primeiro falar o enunciado e depois a consequência do enunciado. Todo o corpo mergulhado no fluido fica sujeito a uma força vertical para cima, exercida pelo fluido, sendo a intensidade dessa força igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Basicamente,
Imagina quando que você pega uma bola de futebol e leva para a piscina. Eu acho que alguns de vocês já devem ter feito isso. Pega uma bola de futebol, qualquer outro tipo de bola, e tenta ir para o fundo de uma piscina. Vocês verão que quanto mais fundo eu for, mais força eu tenho que fazer para segurar a bola. Que a bola, ela, entre aspas, ela vai querer subir. Ela vai querer subir, tanto é que se eu não tiver cuidado eu posso acabar me machucando com a bola batendo no meu rosto. Ou seja, o princípio de Arquimedes, ele diz que há uma força que o líquido aplica sobre o corpo de intensidade igual ao peso desse corpo, ao peso submerso desse corpo, isso é, a quantidade de água que esse corpo está submerso, ele vai ser igual, essa força vai ser igual a esse peso deslocado, só que para cima. Sabemos que o peso aponta para baixo, né, aponta para o centro de gravidade da Terra, enquanto essa força da bola, que eu estou pegando a bola e levando para o fundo da piscina, ela aponta para cima. Ela é igual ao peso deslocado do corpo. Novamente, o peso deslocado do corpo com a massa deslocada desse corpo. Isso é, a massa submersa desse corpo. Se ele tiver... se esse corpo tiver 10 quilos, por exemplo, mas tiver 10 quilos de massa, por exemplo, mas eu só colocar 1 quilo desse corpo dentro da água, então a sua massa deslocada será 1 quilo. Se eu colocar 2 quilos, será 2 quilos. Então a massa deslocada é a massa submersa. Aqui eu tenho um objeto, uma representação de objeto. Aqui eu vou ter o peso apontando para baixo, a massa do objeto, e eu vou ter também uma força apontando para cima. E essa força que é apontando para cima, o nome dela é empuxo. Essa força, deixa eu só voltar aqui na representação, ela é basicamente, imagina que eu tenho essas partículas se chocando umas com as outras. Agora imagine que eu tenho uma bola, imagine que esse pontinho vermelho seja uma bola. Então eu vou ter, se eu colocar uma bola no meio desse caos, dessas bolinhas azuis, eu vou ter que as bolinhas azuis elas vão fazer uma força, uma pressão nessa bola vermelha, de tal forma em todas as direções, tá? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e de baixo para cima. Então eles vão estar atuando em todas as direções de tal forma que essa bola tem uma pressão, uma força para subir, que é justamente o empuxo. Enfim, eu tenho também o peso aparente e os corpos flutuantes. Bom, sabendo que toda vez que eu tenho um corpo submerso, eu vou ter uma força que o líquido ele aplica que o fluido, no caso, aplica nesse objeto, então eu vou ter uma massa aparente, um peso aparente. Isso é, por que um peso aparente? Porque eu vou ter o peso dele apontando para baixo, aqui, só que eu vou ter outra força apontando para cima. Ou seja, se eu for fazer tirar a força resultante desse corpo, eu vou ter o peso menos essa força que ele empurra para cima, que no caso é o empuxo. Aqui vou ter um peso aparente. Por que um peso aparente? Aqui tem um bloco de 15 quilos. Aqui é um dinamômetro. Ele está uma balança, perdão. Uma balança que está medindo a massa desse bloco, 5 quilos, antes de eu colocar na água. Depois que eu coloco na água, eu vou ter que a água, supondo que a água faça uma força de 2 kg, ele vai passar a medir 3 kg. Aqui o peso desse bloco vai passar, entre aspas, a ser 3 kg. Por quê? Porque a água vai produzir, vai fazer uma força para cima de 2 kg, de 20 newton, né? Considerando que a aceleração da gravidade seja 10. Ou seja, eu vou ter o peso menos o empuxo. Então, o peso aparente é isso, o peso menos o empuxo. É como se o corpo ficasse mais leve quando eu coloco na água. Tente fazer essa experiência em casa. Tente pegar um dinamômetro ou uma mola usando a lei de Hooke. Pode se comportar como um dinamômetro. Vocês viram a lei de Hooke na aula de dinâmica. Pode
eu posso fazer alguns cálculos e transformar uma mola em um dinamômetro. Tentem fazer essa experiência em casa. Amarre essa mola em uma bola. Claro, você tem que saber o peso da bola antes. E depois coloque essa mola na água. Por exemplo, essa bola na água. Você vai ver que o peso, isso é, a distensão da mola, vai ser menor quando ele estiver dentro da água. Quando o fluido está dentro da água, é como se ele, entre aspas, ficasse mais leve. O fluido não, perdão. O corpo. O corpo, quando ele está dentro da água, é como se ele ficasse, entre aspas, mais leve. Enfim, sabendo que o peso aparente vai ser o peso menos o empuxo, eu posso ter três casos. O caso que o empuxo é maior que o peso do corpo, ou seja, ele vai flutuar, que o empuxo ele puxa para cima, então ele vai ficar na superfície, vai flutuar. Se o corpo ele tiver em equilíbrio, ele vai ficar igual um iceberg, que eu coloquei aqui. Ele não vai nem flutuar, nem submergir, ele vai ficar bem em cima da água. Ele não vai nem subir, nem descer, vai ficar em equilíbrio. E se o peso for maior que o empuxo, como o peso aponta para o fundo, no caso para o centro da Terra, temos que o corpo irá afundar. Agora, a fórmula para calcular o empuxo, sabemos que o empuxo ele vai ser igual à massa deslocada, isso é a massa que está dentro da água, a massa submersa, vezes a aceleração da gravidade. E temos que a massa específica, a densidade do corpo, ele vai ser igual à massa deslocada pelo volume deslocado. Então, eu posso passar esse volume deslocado aqui, multiplicando a densidade, substituir a massa deslocada nessa expressão. Ou seja, o empuxo é igual a densidade vezes o volume deslocado vezes a aceleração da gravidade. Essa é a forma para calcular o empuxo, tendo a densidade e tendo o volume deslocado, no caso. Caso o sistema esteja em equilíbrio, isto é, o peso seja igual ao empuxo, eu vou ter o peso desse corpo, ele vai ser igual à massa do corpo vezes a densidade do corpo. Fazendo também, tirando a densidade do corpo. Eu tenho que a densidade do corpo vai ser igual à massa do corpo pelo volume do corpo. Então, eu posso isolar a massa do corpo e eu chego nessa expressão. Densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a aceleração da gravidade é igual a densidade do líquido que o corpo, no caso a bola, está, considerando que o corpo seja uma bola, vezes o volume submerso, isso é o volume que está abaixo d'água, vezes a aceleração da gravidade. Eu posso cortar o G e eu posso isolar os volumes e as densidades. Eu vou passar o volume do corpo aqui para baixo, dividindo, e a densidade do líquido aqui para baixo, dividindo a densidade do corpo. Ou seja, eu chego nessa expressão, que o volume submerso pelo volume do corpo é igual à densidade do corpo pela densidade do líquido. Ou seja, se essa razão, densidade do corpo pela densidade do líquido for, por exemplo, 50%, quer dizer que o corpo está 50% submerso. 50% com seu volume submerso. Se essa razão for 70%, significa que 70% do volume desse corpo está submerso. Ou seja, eu posso achar a porcentagem de submersão desse corpo sabendo a densidade do corpo e a densidade do líquido. Se ele estiver numa água salgada, sabemos que a água salgada tem uma densidade maior ou menor, não me recordo, mas enfim, tem uma densidade diferente, tem uma densidade maior, se não me engano é uma densidade maior. Tem uma densidade maior, do que a água doce. Enfim, se eu souber a densidade desse corpo e a densidade do líquido, por exemplo, a água salgada, vai ter a densidade maior do que a água doce, eu posso determinar a porcentagem de submersão destes corpos. Eu abandono esse corpo numa pia, numa piscina, em qualquer lugar, e a porcentagem de submersão desse corpo vai ser justamente a razão entre a sua densidade e a densidade do líquido que ele está colocado. Enfim, agora aqui tem um iceberg, que é a aplicação mais comum nos corpos flutuantes, que é justamente o percentual submerso de volume, que é VS aqui, que é tudo, o iceberg está tudo embaixo da água, e aqui o VT é como se fosse o volume total, o volume do corpo. Volume total é o volume do corpo. Então essa razão
volume submerso pelo volume do corpo é igual à densidade do corpo, que no caso é um iceberg, que o iceberg é feito de gelo. Sabemos que o gelo ele é menos denso do que a água. Afinal, se você pegar se pegar um copo d'água e colocar um gelo dentro dele, eu vou ver que o gelo vai flutuar. Isso é, a densidade do gelo é menor que a densidade da água. Então, tem a densidade do corpo pela densidade do líquido. No caso, a densidade do oceano aqui que o iceberg está. Outra aplicação dos corpos flutuantes é justamente os navios. Nos navios, eles flutuam graças ao empuxo. Os navios eles colocam calhas cheias de água abaixo da superfície. E essa água ela produz um empuxo que permite que o navio, o barco, continue flutuando. Porque só a densidade, só o navio ser menos denso do que a água, por si só não explica ele flutuar. Então é necessário que tenha uma força que impulsione ele para cima. Essa força é justamente o empuxo. E aqui a força, o peso aparente, perdão. Falei força, mas é peso. Peso aparente, que é justamente o peso do corpo menos o peso submerso ou o empuxo. Caso alguém tenha ficado alguma dúvida, se eu falei algo confuso nessa parte de peso aparente com flutuantes, pode também nos procurar, não tem problema algum. Agora os exercícios da apostila, como são poucos exercícios e Alberdan já fez 5, se não me engano, eu vou fazer todos os exercícios exercício de sala, da apostila, os exercícios de casa vocês continuam fazendo, mas ele está todo gabaritado, então não tem problema algum. Enfim, tente fazer primeiro no seu caderno. Caso não conseguir, aí você sim vê a resolução. Enfim, começando, a figura abaixo mostra o princípio de funcionamento de um elevador hidráulico, formado por um sistema de vasos comunicantes contendo um fluido incompreensível no seu interior. Considere que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, sabendo que as áreas das seções transversais dos pistões 1 e 2 são respectivamente A1, 0,2 metros quadrados e A2 igual a 1 metro quadrado. O modo da força F1 necessária para erguer o peso equivalente de uma carga com massa igual a 100 kg será, ou seja, eu coloco uma massa aqui de 100 kg e eu vou tentar elevar essa massa usando o elevador hidráulico, usando uma prensa hidráulica. Nisso eu vou ter que aplicar uma força aqui nesse outro pistão, nesse outro êmbolo, para poder deslocar para cima. Assim como fizemos aqui. Tem uma força que está sendo aplicada para baixo e vou ter uma força de retorno, uma força de trabalho que retorna para cima. E aqui, sabendo que a variação de pressão no êmbolo 1, no pistão 1, vai ser igual à variação de pressão no êmbolo 2, no pistão 2, eu tenho que a razão entre a força 1, a área 1, e a força 2, a área 2, vai ser constante. No caso, a força 2 é justamente o peso aqui da carga. Sabendo, F1 é justamente o que eu quero saber. A1 ele já deu, é 0,2, então 0,2 igual ao peso. O peso, eu calculo o peso multiplicando a massa, 100 kg, pela aceleração da gravidade, que a questão também deu 10 metros por segundo ao quadrado. Então 100 por 10 dividido pela área da seção 2, justamente 1 metro ao quadrado. Então, multiplicando aqui, 100 vezes 10 dá 1000. Passando 0,2 aqui para cima, eu vou ter 0,2 vezes 1000, que é justamente igual a 200 newton. Agora, a sétima questão. Um iceberg cuja densidade é de 0,92 gramas por centímetro cúbico encontra-se em equilíbrio de flutuação em um lugar onde a densidade da água do mar é de 1,05 gramas por centímetro cúbico. Indique a porcentagem aproximada de volume do iceberg que permanece abaixo da superfície do mar. Permanece abaixo da superfície do mar, isso está submerso, está embaixo da água, submerso. E justamente, é uma aplicação do corpo flutuante. Eu vou ter que o volume submerso
pelo volume do corpo, isso é, o volume submerso, o volume que está abaixo d'água, o volume do corpo, que é o volume total do iceberg. Vai ser igual a densidade do corpo, que é 0,92, e a densidade do líquido, no caso, a água do mar, que é 1,05. Então, 0,92 dividido por 1,05, que eu tinha feito um pequeno erro na hora de digitar. Enfim, agora já consertado, então a porcentagem dividindo o 0,92 por 1,05, dá aproximadamente 87,6%. Isso explica, por exemplo, porque os icebergs, eles são aparentemente pequenos vistos de cima, vistos acima da água, mas eles são enormes vistos debaixo d'água. Por quê? Porque a densidade média de um iceberg é 0,9, por exemplo, enquanto a densidade média da água do mar, é 1,05, por exemplo. Então, essa fração, essa porcentagem, ela é uma porcentagem muito alta. Então, isso explica porque o iceberg ele é muito grande visto de baixo, ao passo que, se eu ver ele só de cima, eu vou achar que ele é pequenininho. Mas quando eu vejo o iceberg todo, eu tenho que o volume dele debaixo da água é monstruoso comparado ao volume dele em cima da água. Agora, a hidrodinâmica, eu posso ter, enquanto na hidrostática, como o próprio nome já diz, eu estudo a estática dos fluidos, na hidrodinâmica a gente estuda a dinâmica dos fluidos, isso é, os fluidos em movimento. Os fluidos, eles podem ter dois tipos de movimento. Ele pode ter um fluxo do tipo laminar, que é esse que está representado aqui, e ele pode ter um fluxo do tipo turbulento, que é esse que está aqui. O fluxo laminar, ele grosseiramente, a nível de ensino médio, é como se a velocidade em todos os pontos fosse igual. Deixa eu aparecer aqui. Pronto, um regime laminar. É esse aqui. Tá bem comportadinho. Agora ele vai ficar mais transitório, que ele já fica um pouco mais organizado. E chega no fluxo turbulento, que ele tá mostrando aqui, que ele fica totalmente turbulento. Aqui o fluxo laminar, que ele tá calminho, entre aspas. Então o fluxo laminar, ou estacionário, é quando as velocidades de todos os pontos deste líquido são iguais. Isso é, a velocidade não varia entre os pontos do líquido. Então, quando isso acontece, dizemos que o fluido está em regime laminar. Isso pode ser visto, por exemplo, em rios, rio de água corrente, em águas calmas. Vemos que a velocidade dos pontos, de todo ponto deste líquido, da água, quando o rio está rio corrente e com velocidade baixa, eu vou ver que a velocidade em todo ponto, em cada ponto desse fluido, desse líquido, vai ser igual. Ao passo que no regime turbulento, a velocidade de cada ponto vai ser diferente. A velocidade de cada ponto vai ser diferente. Tanto é que aqui fica... o computador deu uma travadazinha, mas já voltou. Tanto é que aqui fica totalmente bagunçado. Totalmente... Não consigo ter uma organização, entre aspas. Então, o regime turbulento ou não estacionário é quando a velocidade de cada ponto é diferente. Isso pode ser visto, por exemplo, nas cachoeiras, no próprio sangue, quando há algum distúrbio de coagulação, o sangue ele fica turbulento. Enfim, o sangue, sabemos que o sangue é um fluido, então em condições normais ele tem que ficar mais ou menos num regime laminar. Não pode sofrer grandes variações na sua velocidade. Mas quando acontece algum problema, algum distúrbio, ele pode ficar um fluxo turbulento. A pessoa pode ter algum problema, pode ter alguma complicação. A hidrodinâmica do ensino médio, ela só tem duas equações, dois princípiozinhos. Enfim, a primeira é a equação da continuidade, o segundo é a equação de Bernoulli. A equação da continuidade, para explicar o que é ela, primeiro temos que explicar um conceito chamado vazão.
Imagina que você liga uma torneira, você pega uma mangueira de jardim, coloca nessa torneira, liga a torneira, você vai ver que com o passar do tempo, a mangueira de jardim vai começar a sair a água dela. Você também pode ver intuitivamente que a quantidade de água que entra na mangueira é igual à quantidade de água que sai pela torneira. Isso é, a água não é nem criada nem destruída durante esse intervalo de tempo. Então eu abro a torneira, deixo derramar, sei lá, 1 litro de água. Esse litro de água anda pela mangueira de jardim e ele sai da mangueira de jardim também 1 litro de água. Ou seja, a quantidade, o volume de água inicial é igual à quantidade de volume de água final. Pronto, guarde essa informação de volume de água inicial ser igual ao volume de água final, que já essa informação será útil. Mas agora, na vazão propriamente dita, essa quantidade, esse volume que eu abri na torneira, supondo 1 litro, vamos supor que a torneira derramou 1 litro em 5 segundos, então a vazão seria 5 litros, seria 1 litro por 5 segundos, ou dividindo 1 por 2, daria 0,2 litro por segundo. Então, enfim, trocando aqui as grandezas, vamos supor que ela derrame 10 litros em 2 segundos. Então, a vazão dela seria 5 litros por segundo. A vazão, então, é a quantidade de água, de volume, que eu deixei escapar, deixei correr em um intervalo de tempo. Agora, a quantidade de volume, a gente sabe da geometria, da matemática, que a quantidade de volume de um cilindro, né, considerando que aqui é um cilindro, ela vai ser igual à área desse cilindro, aqui a área A, vezes a altura do cilindro. A altura do cilindro, que é como o cilindro está deitado, é como se a altura dele fosse a distância percorrida, o ΔS. Imagina que tem um pingo d'água aqui, nesse ponto, e depois de um certo tempo ele vai para cá. Ou seja, ele tem um deslocamento ΔS, que como é um cilindro deitado, eu posso considerar que esse deslocamento ΔS é como se fosse a altura, quando o cilindro está deitado. E se eu pegar essa área, multiplicar por essa altura, eu vou chegar no volume. E aqui eu substituí, né? A altura vezes a área vezes a altura, dividido pelo intervalo de tempo. Eu sei que o espaço percorrido, ΔS, pelo intervalo de tempo, é justamente a velocidade. Então, a área vezes a velocidade é igual à vazão. Justamente o que está aqui. A vazão é igual ao volume por um dado intervalo de tempo, que por sua vez é igual à área da seção transversal, a área do cilindro, vezes a velocidade daquele ponto. Agora, retornando nessa breve digressão, lembrando que a quantidade de água que entra na mangueira, é igual à quantidade de água que sai da mangueira, então eu tenho que a vazão do início da mangueira e do final da mangueira serão iguais. Se eu sei que a vazão é justamente igual a AV, então eu coloco AV1 igual a 2 vezes V2. Então, essa é a equação da continuidade. Usando essa figura aqui como exemplo, se eu tiver essa área grandona aqui, eu vou ter uma velocidade associada a essa área. E aqui eu vou ter uma área pequenininha e eu vou ter outra velocidade associada a essa área. Mas tanto a área vezes a velocidade inicial quanto a área vezes a velocidade final é constante. E também a gente pode perceber que são inversamente proporcionais. Se eu tenho uma grande área, por exemplo, essa área aqui ela é maior que essa aqui, se eu tiver uma grande área, eu vou ter uma baixa velocidade. Se eu tenho uma pequena área, eu vou ter uma grande velocidade. Isso também pode ser visto nas mangueiras. Se eu pego a mangueira e aperto com o dedo, eu vou ter que a área vai ser menor, mas a velocidade vai aumentar. Você pode fazer isso em casa, eu acho que a maioria de vocês já fizeram,
Pega a mangueira, tampa com o dedo, a área dela vai ser reduzida, mas a velocidade dela vai ser aumentada. Mas, novamente, a vazão do início é igual à vazão do final. Então, enfim, essa é a equação da continuidade. Aqui eu coloquei um GIF no hidrante, mas por algum motivo não está reproduzindo. Enfim, espero que tenham entendido a equação da continuidade. Agora vamos para a equação de Bernoulli. Equação e o princípio de Bernoulli. Essa aqui é a equação de Bernoulli. Eu não vou demonstrá-la, porque pela nossa ementa, energia e trabalho está depois da aula de mecânica dos fluidos. Se a energia e trabalho tivesse sido antes, eu demonstraria. Porque a equação de Bernoulli, basicamente associa uma energia mecânica desse ponto, por exemplo, desse ponto aqui 1, desse ponto 2, do ponto 3, do ponto 4, ela associa a energia com a pressão, com a densidade, e com a velocidade e com a altura. Ou seja, eu vou ter a energia cinética, que é a energia que está associada à velocidade. Vou ter a energia potencial gravitacional, que é a energia que está associada à altura. Se eu fizer o somatório dos trabalhos aqui do início e do final, eu chego nessa fórmula. Mas eu não vou demonstrá-la, porque eu acredito que se eu for demonstrá-la sendo que vocês não tiveram a aula de energia e trabalho, vai acabar ficando um pouco confuso, por justamente não saber direito energia e trabalho. Então, enfim, é uma equação até relativamente simples de se demonstrar. Então, enfim, deixo como exercício. Quando vocês tiverem a aula de energia e trabalho, vocês tentam demonstrar isso. Caso não consigam e queiram ter um interesse em saber como fica essa demonstração, podem procurar os outros educadores. Enfim, eu vou ter na equação de Bernoulli que a pressão de um ponto 1 mais 1/2 da densidade vezes a velocidade ao quadrado desse ponto 1, mais a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura desse ponto 1 é constante. É constante. Agora, o princípio de Bernoulli, ela é uma consequência da equação de Bernoulli. Aqui eu tenho um tubo que ele tem aqui uma altura 1 e uma altura 2. Agora imagine que esse tubo tenha a mesma altura. Aqui você tem um ponto de altura 1 e tem um ponto de altura 2, sendo que essas alturas são iguais. Se essas alturas são iguais, então nessa expressão dgh eu posso cortar. Aí eu vou ter, então, cortando esses dois termos, eu vou ter que a pressão no ponto 1 mais 1/2 da densidade vezes a velocidade ao quadrado do ponto 1 é constante. E é justamente o que tem aqui. Esse é o princípio de Bernoulli. Como a densidade ela é igual no início e no final, então a única coisa que importa realmente é a pressão e a velocidade ao quadrado. Então o princípio de Bernoulli diz, aqui nessa equação eu posso tirar do princípio de Bernoulli o seguinte: quanto maior for a velocidade de um fluido, menor será a sua pressão. Afinal, como isso é constante, se eu tiver uma velocidade grande, eu vou ter que ter uma pressão pequena para poder compensar. Do mesmo jeito, se eu tiver uma velocidade pequena, eu vou ter que ter uma pressão grande para compensar. Isso, por exemplo, é o que está nos aerofólios e nos aviões. As hélices dos aviões são feitas de tal forma que o ar passe mais rápido aqui em cima. Como o ar passa mais rápido em cima, eu vou ter que a pressão do ar vai ser menor em cima. Afinal, maior velocidade, menor pressão. E eu tenho, então, como essa pressão menor, eu vou ter, entre aspas, um vácuo. E esse vácuo puxa o avião para cima. Então aqui tem a figurinha do avião. Eu vou ter uma sustentação para cima, já que as asas são projetadas de tal maneira que o ar passe mais rápido em cima. Passando mais rápido em cima, a pressão em cima ela é reduzida, criando uma espécie de vácuo, e o avião é puxado para cima. A mesma coisa acontece nos carros de corrida. Aqui eu peguei um carro com aerofólio. Deixa só esse GIF voltar ao início. Aqui eu tenho que o ar ele vai passar mais rápido por baixo do aerofólio.
como o ar ele vai passar mais rápido por baixo do aerofólio, eu vou ter que a pressão embaixo do aerofólio vai ser grande. Vai ser grande não, perdão. Vai ser maior. Ai caramba, confundi tudo. Desculpa, eu tô um pouco nervoso hoje. Enfim. Temos que com o aerofólio dos carros de corrida, o ar vai passar mais rápido embaixo. O ar passando mais rápido embaixo, eu vou ter uma pressão menor embaixo. Essa menor pressão embaixo puxa o carro fixado no solo. Por exemplo, os carros de Fórmula 1, o ar passa mais rápido embaixo do aerofólio. Passando mais rápido embaixo do aerofólio, a pressão embaixo do aerofólio é menor e puxa o carro para baixo. Então ele fica fixado no solo. Outra coisa, vocês podem pesquisar no YouTube, eu tentei procurar um GIF para colocar no slide, mas eu não achei. Um pedaço de papel, podem fazer em casa também. Peguem um pedaço de papel e tentem assoprar. Tentem deixar o pedaço de papel embaixo da boca e assoprar para frente. Como o ar está passando mais rápido por causa da minha boca, que eu estou assoprando ar, eu vou ter que a pressão perto da minha boca, em cima do papel, vai ser menor, ou seja, o papel vai para cima. Vocês podem tentar fazer em casa com uma tira de papel pequenininha, tentar soprar e verão que a tira de papel vai começar a ir para cima, justamente porque a pressão ela fica menor graças à velocidade maior. Enfim, caso alguém não tenha entendido a hidrostática, como eu falei anteriormente, eu estou um pouco nervoso hoje, então, enfim, se eu tiver passado rápido para algum conceito, confundindo alguma coisa, podem me procurar que eu, enfim, faço as erratas necessárias. Podem procurar também os outros educadores, enfim. Agora os exercícios da apostila eu só coloquei 2 exercícios de sala, mas tem mais exercícios de casa. De novo, tentem fazer. Se não conseguir, você vê a correção. Um fluido ideal percorre um cano cilíndrico em regime permanente. É um estrangulamento onde o diâmetro do cano fica reduzido à metade, a velocidade do fluido fica aqui reduzida a 1/4, reduzida à metade, a mesma, duplicada, quadruplicada. A resolução disso, sabendo que a vazão é igual, então posso colocar A1, V1 igual a A2, V2. Eu posso passar o V2 aqui para baixo e o A1 para baixo. Eu vou ter V1 sobre V2 é igual a A2 vezes A1. Eu sei que a área do cilindro é justamente π vezes o raio ao quadrado. Então, eu coloco π vezes R2 ao quadrado dividido por π vezes R1 ao quadrado. Como π é igual em cima e embaixo, eu corto. Então, eu vou ter que R2 ao quadrado dividido por R1 ao quadrado é igual a V1 dividido por V2. Só que é um estrangulamento onde o diâmetro do cano fica reduzido à metade. Se o diâmetro, lembrando que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, se o diâmetro ele fica reduzido à metade, significa que o raio também é reduzido à metade. Então, R2 é igual a R1 dividido por 2. Afinal, foi reduzido à metade. Elevando os dois lados da equação ao quadrado, eu vou ter que R2 ao quadrado vai ser igual a R1 ao quadrado dividido por 4. Agora, passando o R1 aqui para baixo, eu vou ter que R2 ao quadrado dividido por R1 ao quadrado vai ser igual a 1/4. E agora eu posso substituir essa expressão por essa. Então, temos que V1 dividido por V2 vai ser igual a 1/4. Agora, isolando V2, isso é, passando o V2 aqui para cima e o 4 aqui para o lado, eu vou ter V2 é igual a 4 vezes V1, que é justamente a letra E. Isso quer dizer que fica quadruplicada. Afinal, como o diâmetro do cano se reduziu à metade, o fluido ficou mais rápido. Lembrando o caso da mangueira, quando você diminui a área da mangueira, a velocidade fica mais rápida. Então, se eu reduzo o diâmetro, eu vou ter que aumentar a velocidade. Então, justamente, letra E, a velocidade é quadruplicada. Agora, a segunda questão e última. Um fluido ideal, incompressível e sem viscosidade é conduzido por um tubo horizontal fino, no plano horizontal XY, que se bifurca, como mostrado na figura acima. As seções retas antes e depois da bifurcação são idênticas. Seções retas é a mesma coisa que velocidade. Só voltando aqui, essas seções, esses três traços, elas também são conhecidas como seções retas. Então, se são idênticas, significa que a velocidade é idêntica.
A velocidade do fluido na posição V1 é igual a 2 metros por segundo. Qual a diferença de pressão, ΔP, em Pascal entre a posição 1 e 2, ou 3, já que V2 tem a mesma velocidade de V3. A figura, ela engana. Eu penso que a figura que V3 está mais embaixo, tem uma altura menor do que V1 e que V2 tem a maior altura de todas, mas não. Se eu ler atentamente o enunciado, eu vou ver, ó, um fluido ideal, incompressível e sem viscosidade é conduzido por um tubo horizontal fino, plano horizontal. Isso é como se esse plano ele tivesse virado. É como se V2 e V3 estivessem na mesma altura. Eu estou representando, então, isso de cima. É como se eu tirasse uma foto desse tubo por cima. Mas, na minha visão horizontal, como se fosse 3D, tridimensional, eu vou ter que V3 e V2 estão na mesma altura. E que, por sua vez, também estão na mesma altura que V1. Ou seja, se eu visualizar isso aqui em 3 dimensões, conduzido por um tubo horizontal, plano horizontal XY, eu tenho que as alturas das 3 velocidades são iguais, dos 3 pontos são iguais. Diferente do que a questão deixa a entender. A questão, olhando só aqui pela imagem, eu penso que V2 tem uma altura maior que V3, por exemplo, mas eles estão na mesma altura. Resolvendo, eu vou ter que, depois da bifurcação, eu vou ter V1 é igual a V2 mais V3. Afinal, a velocidade não pode ser criada nem destruída, né? Para conservar o momento de quantidade de movimento, eu tenho que o somatório das velocidades antes e depois tem que ser o mesmo. Então, e sabendo também que a velocidade, deixa eu ver, que as velocidades V2 e V3 são iguais, então eu posso somar V1 igual a V2 mais V3, e como V2 é igual a V3, então eu coloco V1 igual a 2V2. Então eu posso, isolando aqui o V2 nessa expressão, eu vou ter que V2 vai ser igual a 1 meio de V1. Afinal, se dividiu pela metade. A velocidade de 1 dividiu pela metade. Metade para V2 e metade para V3. Agora na equação de Pascal, no Bernoulli, como as alturas são as mesmas, então eu posso cortar esse termo com esse termo. Eu tenho então pressão no ponto 1 mais 1 meio da densidade vezes a velocidade ao quadrado do ponto 1 é igual a pressão no ponto 2 mais 1 meio da densidade vezes a velocidade ao quadrado do ponto 2. Posso passar o P2, a pressão 2 para o outro lado, para ter P1 menos P2, e passar esse termo, esse 1 meio da densidade vezes velocidade ao quadrado de 1 para o outro lado. Como a questão quer saber justamente o ΔP, que é P1 menos P2, então se eu achar esse resultado, eu acho a resposta. Como eu passei esse termo aqui para o outro lado, ele fica com quantidade de menos, eu posso deixar em evidência, eu deixo 1 meio vezes a densidade em evidência, multiplicando V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Eu sei que V2 é justamente isso aqui, que eu isolei antes. Se eu elevar esse lado ao quadrado, V2 ao quadrado, vai ser igual a 1 sobre 2 ao quadrado, vezes V1 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado é 1/4, vezes V1 ao quadrado. Então, justamente o que acontece? Eu substituo aqui V2 ao quadrado por V1 ao quadrado dividido por 4, e agora eu substituo os valores numéricos. Aqui a questão deu que a densidade do fluido é de 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E que a velocidade é de 2 metros por segundo. Aqui, a velocidade de 2 metros por segundo. Substituindo os valores, então, 1 meio vezes 1000, abre parêntese, 4 dividido por 4 dá 1. Menos 4 dá 3. Então, 3 vezes meio vezes 1000, que 10 a terceira é igual a 1000, eu tenho 3 sobre 2 vezes 1000, que é justamente menos, perdão, porque aqui era para ter colocado menos, acabei esquecendo,
Mas enfim, então fica menos 1500 Pascal. Resposta letra A. Lembrando, eu esqueci de colocar um menos aqui, porque era para ficar 1 menos 4. Então 1 menos 4 é igual a menos 3. Enfim. Resposta letra A, eu espero que todos tenham entendido a questão da imagem, dela ser tridimensional, entre aspas. Caso alguém não tenha entendido alguma coisa, pode me procurar. Enfim, bons estudos para todos.